caminhoneira audaciosa surpreende galera e faz manobra impossível sozinha. Amanda sempre foi diferente. Desde pequena, enquanto as outras meninas brincavam de boneca, ela já sonhava em dirigir um caminhão pelas estradas imensas do Brasil. E ali estava ela, em uma manhã nevoenta, cruzando as sinuosas estradas de sua pequena cidade no interior. O ronco do motor ecoava como um símbolo de liberdade, enquanto a carga preciosa de equipamentos eletrônicos balançava atrás dela. Mas não era só o peso da mercadoria que a pressionava. O peso da expectativa também estava ali, e ela sentia isso na ponta dos dedos. Os olhares dos motoristas masculinos a seguiam com desdém. "Olha lá, mais uma tentando ser caminhoneira", sussurravam entre si, rindo em voz baixa. Amanda podia sentir o peso da desconfiança no ar, mas isso só a tornava mais determinada. Ela sempre foi acostumada a enfrentar desafios, porém nada a preparou para o que estava por vir. A estrada estava cheia de armadilhas, curvas perigosas e buracos, como se quisessem testar sua habilidade a cada quilômetro. Depois de 1 hora dirigindo, o céu ficou escuro e ameaçador, encobrindo o sol e deixando o ambiente tenso. Uma sensação estranha percorreu sua espinha. Algo estava prestes a acontecer. E então surgiu o rival. Um caminhoneiro já conhecido na região, chamado Ricardo, apareceu em seu retrovisor, claramente disposto a fazer de tudo para forçá-la a desistir. Com um sorriso arrogante, ele acelerou, passando por ela e fazendo uma cortada fechada. Amanda sentiu o coração disparar. Ele não vai me derrubar assim, pensou, decidida. E quando ela ouviu o barulho típico de pneus derrapando, as lembranças de seu pai assombraram. O homem que desapareceu sem deixar rastros, um caminhoneiro que sabia tudo sobre riscos. "Eu não vou deixá-lo me vencer", murmurou, e seu pensamento se tornou um mantra. A corrida intensificou-se. Ricardo estava atrás dela, tentando forçar um erro, mas Amanda não ia ceder. Estava em jogo não apenas sua honra, mas também um legado de seu pai. Ela se lembrou das histórias dele, das manobras que realizava, do orgulho em seus olhos. "Aqui vou eu", respirou fundo e decidiu fazer o inesperado. Na curva fechada, onde muitos diriam ser impossível ultrapassar, Amanda se lançou com tudo. O caminhão voou pela estrada. Os pneus gritaram e ela quase perdeu o controle, mas a manobra foi perfeita. Uma explosão de adrenalina a invadiu. "Eu consegui", e o sorriso quebrou seu rosto como o sol rompendo as nuvens. Mas o que não sabia era que essa vitória era lançamento para um caminho muito mais sombrio. O brilho dos faróis iluminou uma placa que dizia "Perigo à frente". Subitamente, ela percebeu que atrás de Ricardo havia um grupo de motoristas, agindo como um bando envolvido em algo muito maior do que uma simples corrida. O desaparecimento do pai, agora, parecia conectar. Relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Amanda encarou a placa "Perigo à frente" com os olhos arregalados. O coração pulsava como se estivesse prestes a saltar do peito. O que ela não sabia era que essa corrida não se tratava apenas de velocidade, mas de muito mais do que imaginava. Ela respirou fundo. O pensamento de que estava em jogo sua honra e o legado do pai agora parecia pequeno diante do que poderia descobrir. Ricardo, atrás dela, acelerava ainda mais. Mas não era só isso. Outros caminhões a seguiram, formando um bloqueio, como se todos estivessem alinhados contra ela. O medo se misturou à adrenalina. Amanda diminuiu a velocidade, tentando entender a situação. O lado esquerdo da estrada
estava coberto por arbustos, mas o caminho à frente parecia quase seguro, até que um caminhoneiro enorme, com um capô sujo e arranhões pelo corpo, entrou no seu ângulo de visão. Era Paulo, um velho amigo do pai. Mas algo estava errado. Com um gesto abrupto, Paulo soltou o rádio. Você não sabe o que está fazendo, Amanda. Afastar-se deles é mais seguro. A voz dele estava carregada de urgência. Aquilo era tudo menos normal. O grupo de motoristas atrás de Ricardo começou a acelerar, cercando o caminho e fechando as passagens. O que está acontecendo? O pensamento girava na cabeça de Amanda como um furacão. Sem pensar duas vezes, ela girou a direção para a esquerda, buscando a saída, e a verdade bateu como um soco no estômago quando viu outros caminhões que pertenciam a pessoas conhecidas. Todas ali por um bom motivo. Não, não pode ser. O desespero encheu seus pulmões. Na pressa, lembranças vieram à tona. Histórias que ouviu em casa sobre um cartel que atuava nas estradas. Quando o pai desapareceu, ele estava investigando algo muito maior. E agora ela estava no centro de tudo isso, sem saber. O verdadeiro cenário era muito mais sombrio. Por trás de Ricardo e dos outros caminhoneiros amigos, escondia-se uma rede de tráfico que explorava motoristas, tirando suas cargas e vidas. E nesse momento, de repente, uma luz cortou a escuridão do dia, um viaduto à frente. Se eu passar por ali, posso me salvar, decidiu, acelerando novamente. Mas antes que pudesse manobrar, Ricardo gritou do fundo. Amanda, não, pare! Mas não teve tempo. A porta do caminhão de Ricardo voou aberta e o que saiu de lá a fez congelar em choque. Uma mulher. Mas não era uma mulher qualquer. Era Lara, sua irmã. O mundo caiu ao seu redor. O olhar desesperado dela enquanto corria em direção ao caminhão de Amanda a deixou em estado de paralisia. Amanda, não se envolva. É uma armadilha. Aquilo foi insuportável. O que estava acontecendo? Como Lara estava ali? Assim que a memória de infância se reacendeu, um grito silencioso ecoou em sua mente. A verdade que ela temia estava muito mais próxima do que pensou. Seria possível que sua irmã estivesse enredada nessa teia criminosa? O que mais ela não sabia? Cada batida do coração de Amanda parecia ecoar por toda a estrada. Respostas se refugiavam nas sombras. O vento assobiava ao redor dela, um contraponto ao caos que se instalara, revelando que mesmo entre as curvas mais apertadas, uma nova jornada estava apenas começando. Como? Uma verdade escondida por muito tempo, ela começava a emergir, ameaçando despedaçar tudo o que Amanda conhecia. E então, com um movimento frenético, ela se lançou em direção ao viaduto, com sua vida e a de sua irmã em jogo. Daria tudo para descobrir a essência do que estava acontecendo, mas o que seria revelado poderia mudar suas vidas para sempre. A realidade era sombria e o futuro incerto. Amanda deixou o medo para trás, acelerando em direção ao viaduto como se não houvesse amanhã. O motor rugia e o vento soprava violentamente por entre os cabelos. Por um instante, tudo parecia se alinhar. Lara estava ali, a irmã que ela acreditava ter perdido. A única certeza era que ela precisava chegar até Lara. A qualquer custo. Mas quando ela avistou o viaduto, um grito distante cortou o ar, ecoando em sua mente. Amanda, não se envolva. É uma armadilha. O aviso de Paulo, o amigo do pai, deixou seu corpo em alerta. O que exatamente estava acontecendo? A fração de segundos parecia um filme. Os olhares ao redor estavam fixos nela, como se esperassem o próximo movimento. O caminhão de Ricardo a cercava, e os motoristas que se juntavam a ele pareciam mais predadores do que colegas. O suor escorreu pela sua testa. E então, quando seu coração estava prestes a estourar no peito, tudo ficou em câmera lenta. Com uma explosão, o som ensurdecedor a atingiu, fazendo sua visão se turvar. O que era aquilo? Uma colisão a poucos metros à sua frente.
O caminhão de Ricardo e outro veículo, mais escuro e robusto, haviam se espatifado. O impacto fez o chão tremer e, com ele, a consciência de que nada seria como antes. A poeira se levantou como um manto, encobrindo tudo. A cena se desfez em caos. Amanda ficou paralisada, o rosto pálido de horror. Ela mal conseguiu acreditar nos seus olhos. Ricardo, que sorria arrogante segundos antes, agora estava encurralado entre os destroços de seu caminhão. A figura de Lara, antes atrás dele, agora se movia de maneira frenética, correndo pelo campo de visão nebuloso, e então Amanda viu. Uma silhueta familiar surgia no meio da fumaça. Era Paulo de novo, mas havia algo nele, um brilho sinistro nos olhos, como se ele estivesse esperando por essa oportunidade. O que está acontecendo? O pensamento ecoava na mente de Amanda, causando uma dor insuportável. Lara se aproximou dele, e a cena que se desenrolou fez o mundo de Amanda desabar. A princípio, um sussurro. Depois, as palavras vieram mais fortes. Você me traiu. Como pôde, Paulo? O eco do desespero dela cortou o ar. O quê? A verdade começou a se fragmentar como vidro quebrado. Paul era amigo do pai, mas cada palavra revelava uma traição. A verdade sempre esteve na estrada. A frase ressoou em seu peito e Amanda sentiu como se o chão estivesse sendo arrancado de seus pés. Vocês só estavam esperando o momento certo. E olhando para Lara, o desespero se transformou em raiva. Subitamente, Paulo ergueu a mão, revelando algo que ele havia escondido. Um pacote envolto em plástico escuro, algo que pulsava em sua mão, emitindo uma luz tênue. Os motoristas à volta começaram a murmurar. A tensão no ar era palpável. Talvez seja a hora de colocar um fim a tudo isso, ele disse, os olhos fixos em Amanda, como se ela fosse a única peça restante do quebra-cabeça. As peças do jogo estavam se revelando, e Amanda mal conseguia respirar. O pai foi embora por causa disso? A carga de seu caminhão era muito mais do que equipamentos eletrônicos. Ele estava enganando-a desde o início, envolvendo sua família em algo que ela nunca poderia imaginar. Lara, você está com ele? A voz de Amanda saiu, como um grito. O olhar de desespero da irmã fez seu coração tremer. A resposta estava ali, silenciosa, mas tão clara como o sol que começou a romper as nuvens. O jogo de lealdades havia mudado completamente. A adrenalina e o terror misturavam-se. Cada respiração parecia um peso no peito. Amanda já não sabia em quem confiar. E antes que ela pudesse encarar a verdade de frente, uma sirene cortou o caos. A polícia era a última coisa de que necessitava, mas a pergunta ressoava. Quem estava realmente no controle? A estrada se tornava um campo de batalha. Cada frase, cada movimento se transformava em um dilema. E Amanda sabia que a revelação seria apenas o começo de algo muito maior. Amanda ficou paralisada. A visão atordoada. Os gritos de Lara e Paulo ecoavam enquanto o caos se desenrolava. Mas naquele momento de confusão, algo impressionante aconteceu. Um caminhão menor surgiu inesperadamente, atravessando a estrada, logo atrás de Lara. A poeira da colisão ainda estava no ar e tudo parecia estar se movendo em câmera lenta. O veículo se deteve à frente de Amanda como se a vida a tivesse jogado para frente. E enquanto Amanda hesitava, seu coração disparou ao ver quem estava ao volante. Um homem que ela jamais esperava ver novamente. Era Roberto, seu ex-namorado, mas tinha uma expressão que o tornava irreconhecível. Roberto? O nome saiu como um sussurro, cheia de confusão e incredulidade. O que ele estava fazendo ali? Por que parecia tão tenso? Ele não parecia ser mais o amante gentil que um dia a conhecera. Seus olhos refletiam um desespero perigoso. Amanda, você precisa sair daqui. É uma armadilha. Ele gritou, as palavras pesadas no ar, enquanto a tensão crescia.
Seus olhares se cruzaram, mas o momento durou apenas segundos. Um estrondo ressoou, enquanto os caminhões ao redor dela começavam a se mover, formando um cerco cada vez mais apertado. Amanda não sabia a quem confiar, mas ela precisava saber a verdade. Como você? Começou a perguntar, mas Roberto não deu chance. Ele pulou do caminhão. A gravidade da situação o tornava mais sério, mais sombrio. Seu pai, ele sabia demais. Eles o eliminaram por causa disso. As palavras cortaram como uma faca. Amanda se sentiu tonta, sua visão girando enquanto tentava processar o que ele estava dizendo. A segurança que acreditava ter tropeçou de uma vez. Pensar que seu pai estava metido em algo tão perigoso. O que você está dizendo? Ele foi morto? Sua voz tremeu e os olhares dos motoristas a cercavam como predadores. Sim, e agora eles estão atrás de você e Lara. Você precisa ir. Rápido. Roberto gesticulou freneticamente, olhos arregalados. A adrenalina estava pulsando nas veias de Amanda, enquanto o caos crescendo ao redor fazia seu coração querer sair pela boca. Antes que ela pudesse responder, algo ainda mais acontecia. Lara, ainda em choque, desabou. A expressão de desespero em seu rosto se transformou em dor extrema. Amanda correu até ela, mas Paulo a bloqueou, os olhos brilhando com raiva. Você não pode confiar nele, Paulo gritou. Mas a sirene da polícia se aproximava, rompendo a tensão como espuma quebrando em ondas. O momento estava se desdobrando rapidamente. Lara, o que aconteceu? Amanda perguntou, colocando as mãos nos ombros da irmã. Mas viu a palidez em seu rosto, que revelava mais do que palavras poderiam dizer. Eu estou, Lara murmurou, e o desespero em seu olhar fez o coração de Amanda afundar. O que estava por vir fez o ambiente parecer um filme de terror. A voz de Lara subitamente se tornou mais forte, mais clara, cortando a confusão. Eu sou uma delas, Amanda. Eu sabia de tudo. As revelações caíram como granadas. O quê? Uma traição doeu mais do que poderia imaginar. O chão sob seus pés parecia se desmanchar, e o ar ficou pesado como chumbo. Lara havia estado do outro lado, sempre por perto, e agora toda a vida que imaginara foi varrida. A angústia subiu, sufocando-a. Em um último instante, Amanda olhou para Roberto, esperando uma resposta, mas ele apenas balançou a cabeça, antes de correr na direção da saída. E então, com uma explosão de luz, algo se acendeu atrás deles. Uma bomba, um escândalo, ajudando a reconfigurar seus destinos. O que mais ela não sabia? Todos estavam conectados naquelas estradas, e enquanto o relâmpago da verdade a atingia, Amanda teve certeza que a revelação da lealdade de Lara mudaria tudo. O quê? Mas você não contou, Amanda questionou, o medo se transformando em raiva. Mas a resposta de Lara nunca chegou, pois o caos tomou conta da cena e a sirene da polícia cortou o ar. Ela mal sabia que aquilo era apenas o início de um jogo, onde as regras haviam mudado completamente. Com tudo desmoronando ao seu redor, Amanda foi incapaz de escolher um caminho. O que estava por vir moldaria não apenas seu destino, mas o de pessoas que amava. E a verdade? Bem, essa estava prestes a ser revelada, de uma forma que nenhuma delas podia imaginar. Amanda ficou paralisada, a visão atordoada. Os gritos de Lara e Paulo ecoavam enquanto o caos se desenrolava. Mas naquele momento de confusão, algo impressionante aconteceu. Um caminhão menor surgiu inesperadamente, atravessando a estrada, logo atrás de Lara. A poeira da colisão ainda estava no ar, e tudo parecia estar se movendo em câmera lenta. O veículo se deteve à frente de Amanda, como se a vida a tivesse jogado para frente. E enquanto Amanda hesitava, seu coração disparou ao ver quem estava ao volante. Um homem que ela jamais esperava ver novamente. Era Roberto, seu ex-namorado. Mas tinha uma expressão que o tornava irreconhecível. Roberto? O nome saiu como um sussurro, cheia de confusão e incredulidade. O que ele estava fazendo ali?
Por que parecia tão tenso? Ele não parecia ser mais o amante gentil que um dia ela conhecera. Seus olhos refletiam um desespero perigoso. Amanda, você precisa sair daqui. É uma armadilha. Ele gritou, as palavras pesadas no ar enquanto a tensão crescia. Seus olhares se cruzaram, mas o momento durou apenas segundos. O estrondo ressoou enquanto os caminhões ao redor dela começavam a se mover, formando um cerco cada vez mais apertado. Amanda não sabia a quem confiar, mas ela precisava saber a verdade. Como você? Começou a perguntar, mas Roberto não deu chance. Ele pulou do caminhão. A gravidade da situação o tornava mais sério, mais sombrio. Seu pai, ele sabia demais. Eles o eliminaram por causa disso. As palavras cortaram com uma faca. Amanda se sentiu tonta, sua visão girando enquanto tentava processar o que ele estava dizendo. A segurança que acreditava ter tropeçou de uma vez. Pensar que seu pai estava metido em algo tão perigoso. O que você está dizendo? Ele foi morto? Sua voz tremeu, e os olhares dos motoristas a cercavam como predadores. Sim, e agora? Eles estão atrás de você e Lara. Você precisa ir, rápido. Roberto gesticulou freneticamente, olhos arregalados. A adrenalina estava pulsando nas veias de Amanda, enquanto o caos crescendo ao redor fazia seu coração querer sair pela boca. Antes que ela pudesse responder, algo ainda mais drástico aconteceu. Uma explosão. A esfera de fogo surgiu diante de seus olhos. Com um calor intenso, arrancou Amanda do chão, arremessando-a para trás, enquanto os carros em volta eram lançados como peças de dominó. O caminhão de Ricardo, o grupo de motoristas e toda a cena estavam em colapso. Amanda sentiu um frio percorrer sua espinha. Com a explosão, pedaços de metal e vidro voaram em todas as direções. O som da destruição era ensurdecedor. Tudo começou a girar, as nuvens de fumaça levantadas como um lençol negro, obscurecendo a visão de tudo. O ar estava cheio de gritos e desespero. Quando Amanda finalmente conseguiu se levantar, a cena se desdobrou diante dela como um pesadelo. O que restou do caminhão de Ricardo estava em chamas, e os motoristas que antes pareciam ameaçadores não estavam correndo, perdidos em pânico. Mas falando sobre Lara, uma figura paralisada, imóvel, estava no meio do caos. Lara, gritou Amanda, mas sua voz se perdeu na confusão. Aproximando-se, o desespero crescia na garganta. Foi então que viu. Uma figura se ergueu das sombras. Alguém mais. Era Paulo, mas algo havia mudado. O olhar que tinha antes pareceu se desvanecer, dando lugar a uma expressão que refletia fraqueza, não a força que supôs até então. A adrenalina em seu corpo. Amanda esperou por uma resposta que não viria. Por que ele estava ali? Ali, observando tudo com infelicidade e algo mais profundo. Remorso, confusão, era como se a verdade estivesse pendente na atmosfera. E então, uma revelação fulminante. Amanda. Paulo sussurrou com um olhar pesado em seu rosto. Foi tudo planejado. Lara estava com eles. E eu estou aqui porque sou o verdadeiro líder. O mundo desabou ao redor de Amanda. O quê? O eco da traição a atordoou como um soco no estômago. O ex-namorado, o amigo, todos eles emaranhados nas sombras do crime. O que ela sabia? Tudo o que acreditava estar certo, agora desmoronava em pedaços. Você não entende. A carga do caminhão não eram apenas eletrônicos, eram partes de um plano maior, e era necessário que você se envolvesse. A verdade deixada em aberto. As palavras de Paulo flutuando em seu cérebro. Você fez isso. Me enganou. Traiu minha família. Indignada. Amanda apenas percebia sua vida mudando. Mas antes que pudesse processar tudo, um novo ruído cortou o ar. Sirenes. A polícia estava chegando, mas havia mais algo. Silhuetas emergindo da fumaça. Figuras sombrias, cujos rostos eram familiares, mas que não traziam conforto. A confusão se
instalou, e a última cena para Amanda foi de desespero. O peso da traição, o medo, tudo se amalgamava em um turbilhão de incertezas. Amanda sabia que havia muito mais a descobrir, e a revelação do verdadeiro papel de Paulo naqueles eventos a deixava sem chão. O arquivo de memórias e segredos agora estava exposto. E quem sabe que outras verdades ainda estavam escondidas nas sombras daquela estrada amaldiçoada. Isso não acabou. Ainda não, sussurrou para si mesma. Enquanto se preparava para enfrentar não só as consequências, mas também tudo o que estava por vir. Amanda ficou paralisada, a visão atordoada. Os gritos de Lara e Paulo ecoavam enquanto o caos se desenrolava. Mas naquele momento de confusão, algo impressionante aconteceu. Um caminhão menor surgiu inesperadamente, atravessando a estrada, logo atrás de Lara. A poeira da colisão ainda estava no ar e tudo parecia estar se movendo em câmera lenta. O veículo se deteve à frente de Amanda como se a vida a tivesse jogado para frente. E enquanto Amanda hesitava, seu coração disparou ao ver quem estava ao volante. Um homem que ela jamais esperava ver novamente. Era Roberto, seu ex-namorado, mas tinha uma expressão que o tornava irreconhecível. Roberto? O nome saiu como um sussurro, cheia de confusão e incredulidade. O que estava fazendo ali? Por que parecia tão tenso? Ele não parecia ser mais o amante gentil que um dia ela conhecera. Seus olhos refletiam um desespero perigoso. Amanda, você precisa sair daqui. É uma armadilha. Ele gritou, as palavras pesadas no ar, enquanto a tensão crescia. Seus olhares se cruzaram, mas o momento durou apenas segundos. Um estrondo ressoou, enquanto os caminhões ao redor dela começavam a se mover, formando um cerco cada vez mais apertado. Amanda não sabia a quem confiar, mas ela precisava saber a verdade. Como você? Começou a perguntar, mas Roberto não deu chance. Ele pulou do caminhão. A gravidade da situação o tornava mais sério, mais sombrio. Seu pai, ele sabia demais. Eles o eliminaram por causa disso. As palavras cortaram como uma faca. Amanda se sentiu tonta, sua visão girando enquanto tentava processar o que ele estava dizendo. A segurança que acreditava ter tropeçou de uma vez. Pensar que seu pai estava metido em algo tão perigoso. O que você está dizendo? Ele foi morto? Sua voz tremeu, e os olhares dos motoristas a cercavam como predadores. Sim, e agora eles estão atrás de você e Lara. Você precisa ir. Rápido. Roberto gesticulou freneticamente, olhos arregalados. A adrenalina estava pulsando nas veias de Amanda, enquanto o caos crescendo ao redor fazia seu coração querer sair pela boca. Antes que ela pudesse responder, algo ainda mais drástico aconteceu. Uma explosão. A esfera de fogo surgiu diante de seus olhos. Com um calor intenso, arrancou Amanda do chão, arremessando-a para trás. O caminhão de Ricardo, o grupo de motoristas e toda a cena estavam em colapso. Quando Amanda finalmente conseguiu se levantar, a cena se desdobrou diante dela como um pesadelo. O que restou do caminhão de Ricardo estava em chamas, e os motoristas que antes pareciam ameaçadores agora estavam correndo, perdidos em pânico. Mas falando sobre Lara, uma figura paralisada estava no meio do caos. Lara, gritou Amanda, mas sua voz se perdeu na confusão. Aproximando-se, o desespero crescia na garganta. Foi então que viu. Uma figura se ergueu das sombras. Alguém mais. Era Paulo, mas algo havia mudado. O olhar que tinha antes parecia se desvanecer, dando lugar a uma expressão que refletia fraqueza, não a força que supôs até então. Foi tudo planejado. Lara estava com eles, e eu sou o verdadeiro líder. O coração de Amanda parou. O quê? O eco da traição a atordoou, como um soco no estômago.
o ex-namorado, o amigo, todos eles emaranhados nas sombras do crime. Mas antes que ela pudesse processar tudo, uma nova revelação explodiu no ar. Um motorista conhecido, que até então parecia não ter envolvimento, surgiu em meio à fumaça. Era Henrique, o padrinho de Amanda. Com um sorriso sinistro, ele ergueu uma arma, mirando diretamente para a direção de Amanda. Você sempre foi a peça que faltava, querida. Seu pai não sabia que você estava no jogo. Ele disse, os olhos brilhando de insanidade. A cena ficou em silêncio por um momento, como se o tempo tivesse parado. Amanda sentiu o sangue esfriar em suas veias. Todos estavam conectados a um plano muito maior. E a verdadeira traição não era só de Paulo. Era de alguém que ela amava. O que você quer dizer com isso? Seu pai me subestimou. E agora, você vai pagar pelo que ele fez. O chão parecia desmoronar sob seus pés enquanto a sirene da polícia se aproximava, desenhando seu futuro. O mais chocante? Durante toda a sua vida, Amanda não tinha percebido que, na verdade, era uma peça central em um tabuleiro de xadrez muito maior. Com um movimento drástico, tudo o que ela conhecia estava prestes a mudar. A adrenalina estava em alta. Roberto, o que vamos fazer? Ela virou, mas ele já tinha desaparecido. Em meio ao caos, somente sua voz ecoava. Lara, de olhos arregalados, chorava. A traição não era apenas uma, mas várias, tecendo uma rede de mentiras que a cercava. É uma armadilha, Amanda. As palavras de Roberto ecoavam na mente dela. Mas quem era realmente o traidor? O que mais estava escondido sob a superfície dessas estradas? A polícia se aproximando. O ambiente se tornava cada vez mais caótico. Amanda sabia que a verdade, aquela verdade, estava mais próxima do que nunca. E agora era a hora de decidir. Ela teria que desvendar esse mistério sombrio antes que fosse tarde demais. Amanda ficou paralisada, a visão atordoada. Os gritos de Lara e Paulo ecoavam enquanto o caos se desenrolava. Mas naquele momento de confusão, algo impressionante aconteceu. Um caminhão menor surgiu inesperadamente, atravessando a estrada, logo atrás de Lara. A poeira da colisão ainda estava no ar, e tudo parecia estar se movendo em câmera lenta. O veículo se deteve à frente de Amanda, como se a vida a tivesse jogado para frente. E enquanto Amanda hesitava, seu coração disparou ao ver quem estava ao volante. Um homem que ela jamais esperava ver novamente. Era Roberto, seu ex-namorado, mas tinha uma expressão que o tornava irreconhecível. Roberto, o nome saiu como um sussurro, cheia de confusão e incredulidade. O que ele estava fazendo ali? Por que parecia tão tenso? Ele não parecia ser mais o amante gentil que um dia ela conhecera. Seus olhos refletiam um desespero perigoso. Amanda, você precisa sair daqui. É uma armadilha, ele gritou, as palavras pesadas no ar, enquanto a tensão crescia. Seus olhares se cruzaram, mas o momento durou apenas segundos. Um estrondo ressoou enquanto os caminhões ao redor dela começavam a se mover, formando um cerco cada vez mais apertado. Amanda não sabia a quem confiar, mas ela precisava saber a verdade. Como você? Começou a perguntar, mas Roberto não deu chance. Ele pulou do caminhão. A gravidade da situação o tornava mais sério, mais sombrio. Seu pai, ele sabia demais. Eles o eliminaram por causa disso. As palavras cortaram como uma faca. Amanda se sentiu tonta, sua visão girando enquanto tentava processar o que ele estava dizendo. A segurança que acreditava ter tropeçou de uma vez. Pensar que seu pai estava metido em algo tão perigoso. O que você está dizendo? Ele foi morto? Sua voz tremeu, e os olhares dos motoristas a cercavam como predadores. Sim, e agora? Eles estão atrás de você e Lara.
Você precisa ir! Rápido! Roberto gesticulou freneticamente, olhos arregalados. A adrenalina estava pulsando nas veias de Amanda, enquanto o caos crescente ao redor fazia seu coração querer sair pela boca. Antes que ela pudesse responder, algo ainda mais drástico aconteceu. Uma explosão. A esfera de fogo surgiu diante de seus olhos. Com um calor intenso, arrancou Amanda do chão, arremessando-a para trás. O caminhão de Ricardo, o grupo de motoristas e toda a cena estavam em colapso. Quando Amanda finalmente conseguiu se levantar, a cena se desdobrou diante dela como um pesadelo. O que restou do caminhão de Ricardo estava em chamas, e os motoristas que antes pareciam ameaçadores agora estavam correndo, perdidos em pânico. Mas, falando sobre Lara, uma figura paralisada estava no meio do caos. "Lara!" gritou Amanda, mas sua voz se perdeu na confusão. Aproximando-se, o desespero crescia na garganta. Foi então que viu. Uma figura se ergueu das sombras. Alguém mais. Era Paulo, mas algo havia mudado. O olhar que tinha antes parecia se desvanecer, dando lugar a uma expressão que refletia fraqueza. Não a força que supôs até então. Foi tudo planejado. Lara estava com eles. E eu sou o verdadeiro líder. O coração de Amanda parou. O quê? O eco da traição a atordoou como um soco no estômago. O ex-namorado, o amigo, todos eles emaranhados nas sombras do crime. Mas antes que ela pudesse processar tudo, uma nova revelação explodiu no ar. Um motorista conhecido, que até então parecia não ter envolvimento, surgiu em meio à fumaça. Era Henrique, o padrinho de Amanda. Com um sorriso sinistro, ele ergueu uma arma, mirando diretamente na direção de Amanda. "Você sempre foi a peça que faltava, querida. Seu pai não sabia que você estava no jogo", ele disse, os olhos brilhando de insanidade. A cena ficou em silêncio por um momento. Como se o tempo tivesse parado. Amanda sentiu o sangue esfriar em suas veias. Todos estavam conectados a um plano muito maior. E a verdadeira traição não era só de Paulo. Era de alguém que ela amava. "O que você quer dizer com isso?" "Seu pai me subestimou. E agora você vai pagar pelo que ele fez." O chão parecia desmoronar sob seus pés enquanto a sirene da polícia se aproximava, desenhando seu futuro. O mais chocante, durante toda a sua vida, Amanda não tinha percebido que, na verdade, era uma peça central em um tabuleiro de xadrez muito maior. Com um movimento drástico, tudo o que ela conhecia estava prestes a mudar. A adrenalina estava em alta. "Roberto, o que vamos fazer?" Ela virou, mas ele já tinha desaparecido. Em meio ao caos, somente sua voz ecoava. Lara, de olhos arregalados, chorava. A traição não era apenas uma, mas várias, tecendo uma rede de mentiras que a cercava. "É uma armadilha, Amanda." As palavras de Roberto ecoavam na mente dela. Mas quem era realmente o traidor? O que mais estava escondido sob a superfície dessas estradas? A polícia se aproximando, o ambiente se tornava cada vez mais caótico. Amanda sabia que a verdade, aquela verdade, estava mais próxima do que nunca. E agora era a hora de decidir. Ela teria que desvendar esse mistério sombrio antes que fosse tarde demais. Amanda ficou paralisada, a visão atordoada. Os gritos de Lara e Paulo ecoavam enquanto o caos se desenrolava. Mas naquele momento de confusão, algo impressionante aconteceu. Um caminhão menor surgiu inesperadamente, atravessando a estrada, logo atrás de Lara. A poeira da colisão ainda estava no ar, e tudo parecia estar se movendo em câmera lenta. O veículo se deteve, à frente de Amanda, como se a vida a tivesse jogado para frente. E enquanto Amanda hesitava, seu coração disparou ao ver quem estava ao volante, um homem que ela jamais esperava ver novamente. Era Roberto, seu ex-namorado,
mas tinha uma expressão que o tornava irreconhecível. Roberto? O nome saiu como um sussurro, cheia de confusão e incredulidade. O que ele estava fazendo ali? Por que parecia tão tenso? Ele não parecia ser mais o amante gentil que um dia ela conhecera. Seus olhos refletiam um desespero perigoso. Amanda, você precisa sair daqui. É uma armadilha. Ele gritou, as palavras pesadas no ar, enquanto a tensão crescia. Seus olhares se cruzaram, mas o momento durou apenas segundos. Um estrondo ressoou enquanto os caminhões ao redor dela começavam a se mover, formando um cerco cada vez mais apertado. Amanda não sabia a quem confiar, mas ela precisava saber a verdade. Como você? Começou a perguntar, mas Roberto não deu chance. Ele pulou do caminhão. A gravidade da situação o tornava mais sério, mais sombrio. Seu pai. Ele sabia demais. Eles o eliminaram por causa disso. As palavras cortaram como uma faca. Amanda se sentiu tonta, sua visão girando enquanto tentava processar o que ele estava dizendo. A segurança que acreditava ter tropeçou de uma vez. Pensar que seu pai estava metido em algo tão perigoso. O que você está dizendo? Ele foi morto? Sua voz tremeu, e os olhares dos motoristas a cercavam como predadores. Sim, e agora, eles estão atrás de você e Lara. Você precisa ir. Rápido. Roberto gesticulou freneticamente, olhos arregalados. A adrenalina estava pulsando nas veias de Amanda, enquanto o caos crescendo ao redor fazia seu coração querer sair pela boca. Antes que ela pudesse responder, algo ainda mais drástico aconteceu. Uma explosão. A esfera de fogo surgiu diante de seus olhos. Com um calor intenso, arrancou Amanda do chão, arremessando-a para trás. O caminhão de Ricardo, o grupo de motoristas e toda a cena estavam em colapso. O impacto foi tão forte que ela foi jogada contra o chão, a visão embaçada. Quando Amanda finalmente se recuperou, tudo ao redor estava pegando fogo. Gritos distantes soavam como ecos de um pesadelo. Mas quando ela se virou, o que viu-a deixou sem palavras. Lara, a irmã que ela tentava proteger, estava de pé, com um olhar vazio, segurando uma arma, apontando para Paulo. Lara, não! Amanda gritou, mas a voz dela foi abafada pelo barulho ensurdecedor de sirenes se aproximando. Sem saber o que fazer, ela olhou para Roberto, buscando respostas em seus olhos, mas encontrou a mesma confusão e espanto que ela sentia. Por que você está fazendo isso? Paulo implorou, a voz de quem não estava mais no controle. Você não precisa fazer isso, Lara. Eu não posso deixar que vocês fiquem no caminho. Clara respondeu tremendo. A tensão no ar era palpável. Amanda não sabia em quem confiar. As revelações se tornavam pesadelos, cada segundo mais intenso. E, então, em uma fração de segundo que mudou tudo, Lara puxou o gatilho. O som disparou como um trovão, e o coração de Amanda parou. Mas, ao invés de um grito de dor, o que ecoou foi um estrondo de metal batendo no chão. A bala não atingiu Paulo. Na verdade, atingiu outro motorista, um homem aleatório no meio da confusão. O desespero se instaurou. Um silêncio absoluto tomou conta da cena por um breve momento antes do caos explodir novamente. Gritos, correria. O motorista, que estava ali apenas para cumprir seu trabalho, caiu, e o cenário se transformou em um campo de batalha. Lara, o que você fez? Amanda gritou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. A revelação de que tudo aquilo não era apenas uma armação para ela, mas uma armadilha preparada para algo muito maior, a fez perder a noção do tudo. Roberto, por outro lado, não teve a mesma sorte. Ele gritou de dor, caindo ao lado de Amanda. Eu tentei salvá-la. Eu peço desculpas. Não sabia. A verdade de seu passado se desnudava. E Amanda não sabia se o amava ou odia, mas algo dentro dela se partiu com a cena. As sirenes se aproximavam mais e a agitação crescia. Para onde vamos?
Perguntou ela com a voz embargada. Enquanto o chão começava a tremer sob seus pés, a única coisa que Amanda sabia era que mal conhecia sua irmã, seu ex, e que a estrada à frente estava coberta de segredos e traições. Uma nova era de confusão e revelações estava prestes a começar. Amanda não tinha ideia do que aconteceria a seguir. Tudo poderia mudar em um segundo, e a pergunta martelava em sua mente: quem ela realmente podia confiar agora? Amanda não tinha ideia do que aconteceria a seguir. A cena ainda estava em caos, e cada som parecia uma explosão dentro de sua cabeça. Lara, o que você fez? O coração dela batia acelerado, cada batida empurrando a adrenalina para mais perto do desespero. A irmã estava ali, tremendo, a arma em suas mãos como um fardo, e enquanto o pânico enchia o ar, um grito cortou a confusão. Cuidado! Alguém gritou. As sirenes se aproximavam, mas o que Amanda viu em seguida fez seu estômago revirar. O caminhão cercado pelas chamas estava prestes a desabar. No entanto, o que ela não viu foi que alguém, por trás de uma pilha de destroços, começou a avançar. Era Henrique. Sorrindo, mas não era um sorriso qualquer. Era cruel, como quem já esperava por esse momento. Ele levantou seu celular e logo um brilho intenso fez Amanda fechar os olhos. E na fração de segundos que se seguiram, ela ouviu a contagem regressiva ecoar como um trovão. 3, 2, 1. Uma luz ofuscante explodiu, e o chão pareceu se abrir. O impacto só poderia ser descrito como uma bomba, jogando todos para longe, como folhas secas ao vento. Amanda foi catapultada de novo. Tudo virou um borrão de gritos e fumaça. Quando ela conseguiu se levantar, tudo estava em ruínas. A visão foi clara. Henrique estava lá, fazendo um gesto triunfante, como se tivesse vencido algum tipo de guerra. Mas o que deixou Amanda paralisada foi o que ele disse a seguir. Viu? Tudo uma questão de controle. Vocês achavam que eram apenas peças desse jogo? Tolos! Os olhos de Lara estavam arregalados, e Paulo pareceu desmoronar em desespero. O que você quer dizer com isso? A voz dele era estrangulada, cheia de medo e raiva. A verdade começava a emergir das sombras, revelando que tudo, absolutamente tudo que havia acontecido, não era um produto do acaso. Era um plano meticulosamente orquestrado. Amanda percebeu que alguém tinha traçado a linha do tempo. Henrique riu. Um som perturbador, como se estivesse se divertindo com a desgraça. Seu pai estava prestes a expor um cartel, e eu, bem, sou o novo líder, e tinha que eliminar qualquer um que pudesse atrapalhar. Chocada, Amanda olhou para Lara, que a fitava com uma expressão de terror. Você sabia de tudo? Disse ela, a dor na voz condensa como aço. Lara hesitou. No fundo, Amanda não sabia se queria ouvir a resposta. A adrenalina ainda pulsava, seus músculos estavam prontos para agir, mas algo dentro dela a fazia hesitar. Não, não pode ser, Lara murmurou, agora lutando contra suas próprias emoções. Henrique ainda estava ali, seu olhar malicioso. E você, Amanda? Nós precisávamos de alguém com contatos. As pessoas que você conheceu, todos eram homens do nosso lado. Agora você é a única à frente da linha. Você é o caminhão. E isso arrancou um grito do fundo da garganta de Amanda. Caminho? O que ele queria dizer com caminho? A revelação era mais sombria do que qualquer uma que já imaginou. Então, enquanto todos estavam distraídos, um grupo da polícia surgiu surreal no horizonte. Sirenes cortavam o ar e as luzes azul e vermelho coloriam a cena. A confusão ainda reinava. Mas a imagem de Henrique mantinha-se fixa. Ele não se movia, apenas sorria, como se estivesse prestes a fazer seu próximo movimento. Eu sempre soube que você era especial, Amanda. Sempre foi uma peça-chave. Mas agora a escolha é sua.
disse Henrique, seu sorriso se alargando. Mas lembre-se, quem não joga com a gente joga contra. Foi nesse momento que Amanda sentiu como se o mundo estivesse desmoronando em sua volta. O que significava ser o caminhão? O que mais estava escondido? Dúvidas bateram em sua cabeça, mas o verdadeiro labirinto estava apenas começando. Entre o caos da cena e o olhar desesperado de Lara, Amanda fez uma escolha. Não mataria Henrique, mas não poderia deixar que ele vencesse. O futuro estava sob sua direção. Mas a pergunta pairava no ar. A quem ela poderia realmente confiar? Cada revelação abria novos abismos de trevas, e a verdade voltava a ser um caminho sinuoso. O que mais ainda estava prestes a chocar até mesmo o mais forte dos corações. Uma onda de calor se espalhou pelo cenário e o tempo pareceu parar. Amanda olhou fixamente para Henrique, a raiva e a tristeza se misturando dentro dela. Você não pode fazer isso. Suas palavras tremiam, mas Henrique soltou um riso sarcástico. Oh, mas eu posso, querida Amanda. Você é só uma peça no meu tabuleiro. Ele zombou, deixando claro que não sentia pena alguma. As sirenes estavam mais próximas agora, o som cortante pairando no ar, adicionando uma camada de tensão ao clima já pesado. Amanda, Lara gritou, chorando, ainda segurando a arma. Mas a resolução dentro dela começava a desmoronar. Eu não queria que isso acontecesse. Estava tão confusa. As lágrimas escorriam pelo rosto da irmã, mas Amanda sabia que a confusão não era desculpa. O que aconteceu com você? A voz dela saiu entrecortada, uma mistura de dor e desespero. O olhar de Lara se desviou e Amanda percebeu que aquela conexão que tinham estava sendo corroída pela realidade sombria que estavam enfrentando. Henrique se adiantou, com aquele sorriso maligno que não saía de seu rosto. A polícia vai chegar em breve, e você ainda pode fazer parte do jogo. Reconheça seu verdadeiro potencial. Ele gesticulava, como se estivesse oferecendo uma oportunidade dourada. Não, eu não preciso disso. Amanda gritou, sentindo o peso de toda a traição que conduzia seus passos. Uma dor latejante se instalou em seu peito, quase paralisando-a. Meus irmãos morreram por causa disso. Por sua causa. Henrique riu novamente, um som que ecoava pela estrada. Você não sabe o que é perder. A vida é uma luta, e você sempre esteve cercada por fraqueza. É hora de liberar a força que existe dentro de você. Amanda respirou fundo. Talvez você tenha razão, mas não da maneira que você pensa. Um lampejo de determinação a alcançou, enquanto, num movimento rápido, ela atirou a arma de Lara para o lado. Um segundo de silêncio se seguiu, como se o mundo tivesse segurado a respiração. Depois, uma explosão de sons. As sirenes, os motoristas gritando, todos fugindo do campo de batalha. Lara olhou para a irmã, confusa. O que você está fazendo? Vou acabar com isso, de uma vez por todas. Amanda se virou para Henrique, seu olhar determinado. Eu não vou ser parte da sua guerra. Você não conhece a força que as mulheres têm. As luzes da polícia começaram a iluminar a cena, refletindo no olhar de Amanda. Ela sentia que estava se libertando das correntes que a prendiam. Com um movimento rápido, ela se aproximou de Henrique. Os olhares se cruzaram, e a raiva dela foi a resposta que ele buscava. Mas antes que pudesse reagir, um grupo de policiais chegou, cercando Henrique. Fique onde está. A polícia está aqui. A adrenalina subiu enquanto Amanda segurava Lara pela mão, puxando-a para longe. Vamos, precisamos sair daqui. E mesmo com a bagunça ao redor, Amanda a segurava firme. Queria que a irmã visse que podiam sair juntas daquelas sombras. Henrique, Romo, cercado e impotente, agora apenas lançava olhares furiosos para as duas. Você pode fugir, mas nunca sairá deste jogo. Eu vou descobrir onde vocês estão.
Aquelas palavras ecoaram na mente de Amanda. Mas agora, ela não se importava mais. O sol começava a surgir no horizonte, e com ele, uma possibilidade de um novo começo. Enquanto se afastavam, Lara olhou para Amanda. Me promete que vamos sair dessa, juntas. Prometo. Agora somos só nós duas. Com cada passo, Amanda sentia que a vida que conhecia estava mudando. O passado ainda a assombrava, mas agora tinha a chance de escrever um futuro diferente. Em meio ao caos, uma nova história estava se formando. Uma história de superação, de irmandade e força. E então, com um sorriso tímido, o coração de Amanda se sentiu um pouco mais leve enquanto se afastavam dos gritos e da dor, em direção ao desconhecido. E você, querido leitor, está pronto para seguir essa jornada? Se inscreva imediatamente neste canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar nossa comunidade a crescer. Não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Diga o que você achou. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você precisa se inscrever agora e mostrar que é um verdadeiro fã. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.